Boa noite. Está começando O Livre, programa transmitido pela Band MT, TV Cidade Verde. O convidado do programa desta noite é Onofre Ribeiro. Ele é jornalista, escritor, professor universitário e, sobretudo, como eu já frisei, em outro programa do qual Onofre participou como entrevistador, PhD em Mato Grosso. Onofre, é um prazer conversar com você aqui. Não vamos fazer uma entrevista ortodoxa, vamos conversar. Augusto, obrigado. É muito bom estar com você. Admiro você há muitos anos. Nossos Obrigado. Cabelos brancos nos atestam que vivemos uma longa estrada, né? E eu gosto muito de ter percorrido essa estrada, especialmente no jornalismo, né? E vamos prosear. Vamos lá. Onofre, você é mineiro de Campos Altos, né? Campos Altos. Highfields. Dizem que o mineiro não muda nunca. Em qualquer região que ele viva, ele continua essencialmente mineiro, é a mineiridade. Você vive aqui em Cuiabá há 40 anos. Eu quero saber se o mineiro, quais as influências exercidas pela vida em Cuiabá sobre o mineiro Onofre Ribeiro. Augusto, eu cheguei em Brasília para estudar, saído de Minas com 16 anos, e Brasília é muito árida, uma cidade de informação, sem uma sociologia ainda muito definida. E quando eu saí de lá em 76, continuava ainda uma cidade árida e continua uma cidade árida. O poder torna tudo árido, né? E eu cheguei aqui, aquela cabecinha de já era jornalista. Já era jornalista, já estava há alguns anos na estrada. Eu cheguei aqui eu encontrei uma coisa que eu não conhecia, que era o acolhimento tropical. Em Minas há muito acolhimento, mas é acolhimento frio, temperado, né? Aqui não. Aqui ele é escancarado e aberto. Aqui se abre o coração e se abre os braços. E eu diria a você que isso me humanizou. O mineiro se humanizou mais, quer dizer, já tem a coisa do intimismo, né? O mineiro é muito disso. Eu sou de uma região de serras. Nas serras a gente é mais calado, mais para dentro. Certo. Aí eu tive coragem de abrir um sorriso. Me diga o seguinte, Onofre, você viveu momentos fundamentais da história de Mato Grosso, inclusive a separação do Estado. Foi. Não é? Você trabalhava com o governador Garcia Neto. Eu era secretário de comunicação. Por que, para começar, secretário, desculpe. De comunicação. Perfeito. Por que houve a separação dos estados, da criação de Mato Grosso do Sul? E eu quero saber se você achou isso bom, se na época você apoiava, como é que você viu isso? Na época eu não era muito favorável, porque tinha uma cultura aqui em Cuiabá, de que o dia que dividisse, aqui nós íamos quebrar. E fechar os restaurantes, acabar os táxis, os imóveis não iam mais ter mais valor, porque o que mantinha Cuiabá, na nossa cabeça aqui, moradores daqui, era o pessoal do Sul, que alimentava a economia e que vinha aqui resolver problemas de governo. O que o Sul tinha a mais? Mais indústrias? Não, eles tinham uma pecuária. A economia de Mato Grosso era essencialmente a pecuária. Tá. E a pecuária ela era os grandes líderes da pecuária, que também eram os líderes econômicos, que estavam lá. Só essa vantagem. E aqui lá tinha um poder econômico, aqui tinha um poder político. Aí tinha esse contraponto eterno. Aqui mandava na política, lá reagia contra a política, mas tinha uma economia mais forte. Só que a pecuária não é. A pecuária era muito antiga, muito tradicional, ela não agregava, não era distributiva de renda, era mesmo poder político na mão de poucos. Você é um agudo observador de pessoas, né, de diferenças entre tribos, nações. Qual é a diferença entre o Mato Grossense do Sul e do Norte? O do Sul era uma mistura de paulista com mineiro, com paraguaio e com gaúchos. Gaúchos que vieram da Guerra dos Farroupilha, lá no 1800 e pouco. Já nós aqui somos mistura um isolamento antigo, de 1700 até 2000, até 1973, muito isolado, mistura de um pouco de portugueses, um pouco de índio, um pouco de negro. Depois, quando acabou a Guerra do Paraguai, que abriu o Rio Paraguai para a navegação, que era o único canal de chegar até aqui, veio muita gente represada que estava na Argentina, no Uruguai, veio para cá, e aqui formou uma mistura assim, muito reservada, porém muito humana, criada assim no isolamento.
E a partir de 73 chegou a migração, gente do sul, do sudeste, e o mato-grossense não reagiu contra eles. No sul... Acolheu. No sul não acolheu. Lá gaúcho é gaúcho, sul mato-grossense. Aqui não, aqui acolheu rapidamente. Aqui em Mato Grosso, pode dizer que tesão não tem carteira de identidade. O tropical. Aceitou, as famílias foram se juntando. Hoje, 40 anos depois, você não tem mais uma família gaúcha, paulista, paranaense que chegou aqui, ou mineira, e que não está misturada com o mato-grossense, e nenhuma família mato-grossense que não está misturada com eles. E já estão misturando a terceira geração. E é uma geração que tem a marca do acolhimento, do aconchego. E me parece que nesse mundo de agora, mundo da tecnologia, da impessoalidade, não tem nada mais valioso do que o aconchego, né? Perfeito. Eu queria saber se existem diferenças entre diferenças de sotaque, quais as diferenças culturais mais acentuadas. Me dê alguns exemplos. Como é que fala o mato-grossense? O sul mato-grossense não tem sotaque. Não tem sotaque. Não tem sotaque. Ele não construiu uma identidade antes e nem depois da divisão, que foi em 77, a separação física e política em 79. O sul do Mato-Grossense ainda está construindo um estado, uma identidade. Eles brigam para não serem mais mato-grossenses, mas ainda não conseguiram ser sul-mato-grossenses. Estão aí no limbo, né? Perfeito. E a música deles, tirando a música de fronteira, que é uma mistura de Paraguai, mistura de... A polca paraguaia? Polca, o chamamé. Eles têm uma música... E nós aqui temos uma música bem daqui, que é o rasqueado, mas aqui universalizou tudo quanto é ritmo. Aqui não tem dificuldade de aceitar as coisas novas. Isso é uma coisa do Mato Grosso. Não se dificulta a entrada do novo. Então aqui é cosmopolita. Nós conseguimos ser cosmopolita. O pessoal do Mato Grosso do Sul, que nos perdoe a ausência, são irmãos, mas eles não se deixaram ser cosmopolitas. E tem alguma diferença, o linguajar, qual é a diferença que mais chama a atenção? Ou pelas palavras, ou pelo sotaque, como é que é? Aqui é muito rico. Aqui tem o linguajar nosso, aqui tem 3 momentos. O primeiro linguajar era quando aqui foi descoberto por causa do ouro, 1719, o ouro durou 20 anos e acabou. Aqueles compradores, os mineradores foram embora, ficou o caboclo, que era mistura, veio lá de São Paulo, mistura de negro com índio, com o caboclo paulista. E ele ficou aqui, homem, e tal, como é que ia fazer? Então eles começaram a atacar os índios bororos aqui na vizinhança, que era chamado Paiaguás, e roubavam as mulheres para viver com eles. Aí as mulheres bororas, é matriarcado, elas trouxeram o matriarcado para cá. E trouxeram uma linguagem, aqui nós falamos peixe, gente, isso é do bororo. E o matriarcado é do bororo. Aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, mulher é que manda, homem é acessório. Isso é uma coisa. Aí, então o linguajar... O português trouxe um linguajar quientista, que é o A aberto, banho, o E é muito aberto, o A é muito aberto. Então trouxe o português de 1500 com bororo e veio vindo e tal. Na década de 70 começou a migração, veio o gaúcho, o paulista, o sulista, o mineiro, aí deu um outro sotaque. Veio a TV e trouxe um outro sotaque, pasteurizou os sotaques. Então aqui você tem um linguajar, você encontra um cuiabano tradicional, falando bem tradicional, mas você encontra o filho dele ou o neto dele falando já cosmopolita. Os teus filhos são o quê? O que eles carregam da mineirice que você tem? Eles são calados, são muito calados, eles observam demais, falam menos do que escutam. Mas eles são muito humanos, né? Eles pegaram, quer dizer, eles trazem os traços. A minha mulher é goiana e filha de paraibano, então eles têm sangue quente, sangue muito quente. E que o mineiro tem sangue quente, mas não manifesta. Ele se manifesta muito mais pelo comportamento do que pelo sangue. Ele conspira. E conspirar tem que ter sangue frio, né? Tem que ter sangue frio. Então eles têm o sangue quente do paraibano, do Gumã, e tem a mineirice no jeito, no trato e tal. Foram nascer em Brasília e foram criados aqui. O Tiago nasceu aqui, o mais novo. Esse é bem cuiabano mesmo.
Ele tem os defeitos do cuiabano, as qualidades do cuiabano, os defeitos do mineiro, as qualidades do mineiro e do goiano. É uma síntese. Agora, pelo que você disse, você não gosta de Brasília. Não Eu aprecio também Brasília. não tenho maiores simpatias. Eu sempre invoco, em defesa dessa tese, que não é uma cidade para se viver, eu invoco o fato de que quem fez Brasília nunca morou lá, né? Não Niemeyer. morou. Brasília, Foi na embora. verdade, eu cheguei lá em 61, cheguei no dia que Juscelino Kubitschek deixou o poder e entrou o Jânio. Eu estudava lá no Colégio Elefante Branco e o professor de Química era jornalista credenciado no Palácio do Planalto. Então nós tínhamos uma fofoca do dia lá no jornal. E Brasília é uma cidade ligada ao poder, né? E o poder não tem identidade, ele não tem sentimento, ele não tem pátria, ele só tem propósito. Qual é o propósito? É o poder. É o poder. Ele se consome em si mesmo. Então, uma cidade que vive em torno do poder, ela se consome. E não tem esquina, portanto não tem o bar da esquina. Não tem. Então, o fuxico não corre. Perfeito. Ele fica preso nas casas. E lá, como ainda a mistura de muito nordestino com gente do resto do Brasil todo, ainda não deu tempo de se fundir, tempo deu. É que não se fundiu, o poder não permite isso. Aqui, 40 anos que chegou a migração, 43 anos que começou a chegar a migração de gente de fora para ocupar a Amazônia, que foi essa fase que depois, 70 em diante. Aqui já se misturou várias vezes, e não tem mais identidade de ninguém, é uma identidade só humana, legal, empreendedora, mas com uma visão humanista legal. Por isso que eu disse que é cosmopolita, tem uma visão do conjunto. Né? Brasília não tem essa leitura do cosmopolita, é o poder pelo poder. Enquanto você é ligado ao poder ou você representa alguma vantagem, você existe. Não representou mais, você não existe. E você viu o poder, de perto, né, o poder exercido de maneira absoluta. Absoluta. Né? Eram os militares. Você é evidentemente um libertário. Você é um jornalista que defende e pratica a liberdade de expressão. Como é que foi trabalhar com um governador nomeado, né, por um presidente? E como é que foi servir ao governo de um estado que cujo governador tinha de conviver com um general como Ernesto Geisel? O doutor Garcia era um político histórico, Garcia Neto era um político histórico da UDN, classe média, e ele era libertário. Curiosamente, ele era libertário. Quando ele foi buscar um jornalista lá de Brasília para trabalhar aqui em Mato Grosso, estava um caos a política do Estado por causa da divisão. O pessoal do Sul, aqui vale um pouquinho de história. Claro. Os financistas do Estado, os pecuaristas que financiavam tudo, estavam no Sul. E eles queriam acelerar a divisão do Estado. Então, eles criaram um baita de um lobby para criar um caos na gestão política do Estado. E então, o doutor Garcia sofreu uma pressão violenta na mídia local e nacional. E as lideranças ligadas ao povo do Sul aqui também forçavam muito a ideia da divisão, mas pelo caminho do caos na gestão do governador da época, do Garcia Neto. Então ele quis buscar em Brasília alguém que viesse ajudá-lo aqui na área de imprensa. Ele queria alguém que viesse da UNB, porque a UNB era muito politizada. Ele teve 2 filhos formados lá. Você estudou na UNB? Estudei na UNB, de 65 a 68, jornalismo. E peguei o auge da transformação. Então, nós éramos muito politizados, esquerda, agressivos e tal. E vim e gostei, e me encantei, e nosso sangue bateu. E ele me ouvia, apesar de ser um garoto de 32 anos, ele um homem de 54 anos. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 54. Sei. Mas ele era um estadista, ele tinha leitura do estadista. Então, ele era muito lógico. E você me dizia que foi imposta a divisão pelo Foi imposta pelo Geisel. Não pelo Geisel, pelo Conselho de Segurança Nacional. Houve alguma consulta popular? Não, nada. Num dia de abril, 17 de abril de 77, o Geisel manda telefonar no gabinete do governador e diz: olha, manda o governador vir aqui amanhã que eu vou anunciar a divisão para ele. E disse a seguinte frase dele: doutor José Garcia Neto, eu decidi dividir Mato Grosso. Foi desse jeito. Esse foi o plebiscito.
E ponto final. E ponto final. Agora, porém, Augusto, só para terminar. Claro. Durante claro, todo esse tempo que a divisão corria aqui, que nós aqui em Mato Grosso, aqui no norte, estávamos à margem, o sul conspirava. Por causa das lideranças políticas, conspirava com o Palácio do Planalto. E alguns dos oficiais generais que estavam no governo Geisel haviam servido em épocas anteriores como jovens oficiais, capitães, tenente-coronel, em Campo Grande, que é a sede da 9ª Região Militar. E lá, quando eles passavam por lá uma temporada de 1 ano ou 2, naquela vida de militar, né, eles compravam a ideia da divisão como uma coisa necessária. E o pessoal, olha como a armação humana, né? Como o pessoal de Campo Grande era muito politizado no sentido da divisão, era uma militância, eles empurravam as moças de lá para casar com aqueles jovens oficiais, tenente, capitão, major, que era para levar o vírus da divisão e criar um vínculo com eles. O Geisel serviu em Campo Grande, quando tenente. Então, eles armaram toda uma estrutura assim, psicológica para a divisão, e ela veio acontecer em 77, mas ela vinha sendo construída desde 1932. Desde 32. Os filhos dos fazendeiros de gado foram estudar em São Paulo. Enquanto que os daqui iam pelo Rio Cuiabá abaixo, tal, Rio Corumbá, Rio Paraguai, e chegavam na Argentina, dava a volta no sul, chegava no Rio de Janeiro para estudar. Era o único caminho. Então o Mato Grossense é muito carioca, o cuiabano é muito carioca e o Campo Grandense é muito paulista. Aí está a diferença, né? E esses meninos vieram advogados, médicos, engenheiros formados em São Paulo para Campo Grande, e trouxeram a ideia. Agora, os pais têm dinheiro, eles têm ideias. Vamos dividir essa droga aqui, porque os nossos pais precisam ter poder político. Perfeito. Então, sabe, tem aí não tem nada bonito assim, não. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já com O Livre, com Onofre Ribeiro.